Olá, meus amigos, minhas amigas, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Um prazer muito grande estarmos desfrutando desses minutos aqui que Deus nos proporciona para podermos conversar de assuntos a respeito do reino de Deus. E prezado amigo, nosso objetivo aqui é levar você a cada dia mais estar compreendendo o valor da vida e também a nossa necessidade de estarmos vivendo a vida da melhor maneira possível, já desfrutando da alegria de sermos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Sabemos que a nossa maior inimiga, a morte, já está vencida. Esse é o ponto fundamental que nós precisamos compreender, que há solução para a morte. O ditado popular que diz que nessa vida só não tem solução para a morte, mas é um grande engano, porque temos essa solução e é deste assunto que nós gostamos de tratar para que possamos desfrutar da nossa vida da melhor maneira possível, o mais rápido possível, porque quando desfrutamos dessa bênção que é a vitória sobre a morte, a nossa alma descansa e desde já podemos desfrutar a nossa vida da melhor maneira possível e sabendo que a nossa alma está descansando, que ela está descansada, sabemos que evitamos muitos problemas na vida, porque muitas das enfermidades que acontecem no nosso corpo é proveniente de problemas que nós temos espirituais. Por isso, é muito importante nós compreendermos que a solução desse assunto é muito importante para nós podermos estar desde já com alegria de viver, estarmos sempre prontos para enfrentar as lutas, as dificuldades e sabermos que o maior de todos os problemas que nós temos aqui nessa vida já está resolvido. E por isso, então, queremos estar sempre conversando com você a respeito desse assunto, para podermos estar compreendendo assim que a nossa vida foi feita por Deus para vivermos para sempre. E isto é possível, mas temos obstáculos para remover. Nós temos um problema de mau relacionamento com Deus, temos o problema do pecado. O pecado é uma enfermidade que está na nossa alma e por isso, então, Deus, que é santo, não pode se relacionar conosco. Então, temos que remover essa enfermidade. E essa enfermidade só pode ser removida através da obra que Jesus Cristo realizou por nós ali na cruz do Calvário, quando ele sofreu a punição dos nossos pecados. Todo pecado que nós cometemos contra Deus, são ofensas que nós cometemos contra Deus. E como nós cometemos ofensas contra Deus, nós temos que sofrer punições espirituais. Assim como nós sofremos punições aqui por infringirmos a lei dos homens, estamos sempre sujeitos a infrações. Também, quando cometemos infrações contra Deus, existem punições espirituais. E é exatamente esse ponto fundamental que nós temos que eliminar da nossa vida para nós podermos já desfrutar da reconciliação com Deus, da nossa religação com Deus. E isso é o que Jesus Cristo fez por nós, morrendo ali na cruz do Calvário, onde ele sofreu a punição dos nossos pecados. Todas as punições que deveriam cair sobre nós, Jesus, então, Filho de Deus, recebeu nele ali, morrendo na cruz. Este é o grande ato de amor que Deus praticou por nós e por isso então que nós devemos já desfrutar disso o mais rápido possível, e isso tem que acontecer durante a nossa passagem aqui na Terra. Devemos estar partindo daqui para a eternidade com esse problema já resolvido, porque o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, abriu mão da sua glória lá no céu, desceu, veio aqui e enfrentou o nosso inimigo, que é aquele que introduziu o pecado aqui na raça humana. Precisava ser derrotado, porque o nosso inimigo, Satanás, é como um ditador, como um feitor, que tem o poder de ficar dominando as nossas vidas, e Jesus então veio para realmente esmagar a cabeça da serpente. E foi nesse ponto que Jesus então veio, abriu mão da sua glória, veio e enfrentou o inimigo e nunca pecou. Ele nasceu gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria
e morreu ali na cruz do Calvário. Ele nunca se rendeu a nenhum tipo de tentação que Satanás praticou em cima dele para que ele pecasse. Por isso, então, o sangue de Jesus Cristo ali na cruz nos purifica de todo o pecado, porque foi o sangue de um homem justo, de um homem sem pecado, que morreu por nós, sofrendo a punição dos nossos pecados. A morte de Jesus é uma morte vicária, substitutiva, para todo aquele que nele crê. Essa é a condição, o critério estabelecido por Deus para que todo aquele que crê em Jesus tenha a vida eterna. O versículo mais conhecido da Bíblia diz isso bem claramente, porque Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então é exatamente esse ponto, prezado ouvinte, o grande bênção que a Bíblia chama de graça. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados pela atitude de Jesus ali sofrendo a punição dos nossos pecados, ali na cruz, em nosso lugar. E Deus dá a prova de que a obra de Jesus Cristo foi perfeita quando ele ressuscita. Jesus, ao ressuscitar, foi então a prova que Deus, o Pai, deu de que a morte dele foi perfeita. Ele realmente fez uma obra perfeita, e quem crê nele tem a vida eterna. Por isso, então, aqui no Evangelho de João, vários versículos que Jesus, várias palavras de Jesus que sempre diz assim, presta bem atenção aqui nas palavras de Jesus, quando ele diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Veja que Jesus está sempre falando no presente aqui. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não terá a vida eterna, é hoje. A vida eterna é para você já ter esse dom hoje. E quem crê nele tem a vida eterna, porque quem crê em Jesus, quem recebe ele como único e todo suficiente Senhor e Salvador, já recebe a purificação dos pecados e assim então já desfruta dessa bênção da salvação hoje, que é exatamente a vitória sobre a morte. E lá em João 3,36 ele diz lá: aquele que crê em mim, aliás, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Veja aqui então que quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho não verá a vida, certo? Enfrentará a morte eterna, e a ira de Deus sobre ele permanece. Por quê? Porque ao não crer em Jesus, seus pecados não são purificados, e entrar na eternidade sem a purificação dos pecados está fora do reino de Deus, porque Deus é santo e ele não pode estar em contato com o pecado. E aqui em João 6,47 ele diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Veja mais uma vez aqui no presente, não é terá, é tem, é para hoje. E João 6,57, Jesus dizendo de uma forma metafórica, aqui ele diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja aqui que interessante, prezado amigo, que ele fala: quem comer da minha carne e beber no meu sangue. O que Jesus está querendo dizer aqui? Ele está dizendo de uma forma metafórica, através de uma metáfora, é quem recebe o meu sacrifício ali na cruz, onde eu coloquei o meu corpo para ser crucificado, e derramei o meu sangue por você ali, tem a vida eterna. Comer da minha carne e beber do meu sangue é receber o ato de amor que ele praticou ali na cruz do Calvário, entregando seu corpo para ser massacrado, para ser crucificado e derramando seu sangue. Então, quando você crê, quando você recebe ele como teu único e todo suficiente Senhor e Salvador, você tem a vida eterna hoje, é para hoje. E eu o ressuscitarei no último dia. Quer dizer, prezado ouvinte, que nós podemos passar pela morte física. A morte física é algo que nós vamos ter que enfrentar realmente, mas eu o ressuscitarei no último dia. Todo aquele que crê em Jesus tem a promessa de que vai ter um corpo eterno, vai ter um corpo maravilhoso, incorruptível, conforme
o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, que depois nós vamos ler. Por isso, então, o apóstolo Paulo também diz lá em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo, quem já recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, quem está em Cristo, nova criatura é. Não é nova criatura será. É hoje, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Quer dizer, a partir do momento que você recebe Jesus como o teu único Salvador, único e suficiente Senhor e Salvador, você já é transportado das trevas para o reino de Deus. E essa é a bênção, você recebe isso hoje, é dessa vida. Tudo isso tem que acontecer hoje, antes de partirmos para a eternidade. Nova criatura é, porque a partir desse momento você se torna filho de Deus, conforme diz lá em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E assim, então, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Aquele momento que você viveu longe de Deus, que você deixou Deus de fora da sua vida, que você não teve consideração nenhuma com Ele, mas que você se arrependeu de ter feito isso e agora recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, pedindo perdão a Deus. Então agora as coisas velhas já passaram, tudo já foi apagado na sua vida, você vai começar agora um novo relacionamento. Eis que tudo se fez novo, é nova vida em Cristo. Essa nova vida, ela também não é estática. Essa vida nova agora, ela é uma vida que nós vamos ter agora um novo entendimento da vida e vamos crescer espiritualmente, quer dizer, ter um relacionamento com Deus, e esse relacionamento vai abrindo cada dia mais a nossa visão espiritual, e Deus então vai se manifestando na nossa vida, e Ele vai abrindo a nossa visão espiritual, mostrando para nós de onde que nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui na Terra e para onde Ele está nos levando. E assim, então, com esse relacionamento, Deus fazendo tudo isso por nós, e o apóstolo Paulo fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então agora, não se conformando com esse mundo, não tomando a forma deste mundo, agora vamos nos transformando e renovando o nosso entendimento. Cada dia nós temos uma coisa nova para aprender com Deus, e cada dia que nós vamos renovando o nosso entendimento, obedecendo a Deus, nós vamos experimentando a sua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, que é realmente que Ele quer que nós desfrutemos do dom da vida eterna. E por que tem que ser hoje, prezado ouvinte? Porque Ele dá também a prova de que essa nova vida já aconteceu na nossa vida, conforme diz Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 1, 21 e 22, ele diz: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então Deus, Ele dá a prova também, assim como Ele deu a prova de que Jesus Cristo fez uma obra perfeita por nós, ressuscitando, porque Jesus nunca pecou, Ele não tinha que ficar no túmulo. O salário do pecado é a morte. Jesus nunca pecou, Ele ressuscitou, e essa foi a prova que Ele deu para nós de que realmente a obra de Cristo foi perfeita. E quando nós cremos em Jesus, Ele nos dá a prova de que nós já somos filhos de Deus, conforme diz lá Romanos 8,16. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e assim nós desfrutamos desde já a alegria de estarmos andando com Deus. E assim, prezado ouvinte, que você tenha essa alegria de receber Jesus Cristo como teu único e todo suficiente Salvador, para que essa experiência já aconteça na sua vida hoje, porque é para hoje, e assim estarmos desde já descansando em Cristo, tendo a nossa alegria, nosso prazer de estar vivendo em companhia de Cristo, aprendendo com Cristo e já olhando para o futuro, sabendo que o melhor está por vir, porque todo aquele que crê nele, ele diz aqui, eu o ressuscitarei no último dia. Ressuscitar, prezado ouvinte, é ter a nossa vida mortal revestida de imortalidade. Conforme o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz assim, rapidamente aqui para nós vermos esse texto maravilhoso: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos,
No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. É a vitória que Jesus Cristo dá sobre a morte, fazendo que a nossa vida seja revestida de imortalidade. Quem crê em mim, conforme diz Jesus, tem a vida eterna. E você já vive desde já sabendo que isto é já garantido na sua vida pelo Senhor Jesus Cristo. Que você tenha essa alegria de ter essa vitória, que você busque essa vitória com todo afinco, porque realmente é o prazer de Deus que você seja uma pessoa vitoriosa. A maior vitória que nós podemos ter nessa vida é sobre a morte. É essa vitória que Deus quer que você alcance, prezado ouvinte, para que a sua vida seja para a honra e glória de Deus. Inscreva-se no nosso programa e comente. Deu aí o seu gostei, não gostei, ou compartilhe. E você que já compreende bem a nossa mensagem, seja aqui o nosso sócio para estarmos ganhando almas para Cristo. Divulgue o nosso programa e que a sua vida também seja para a honra e glória de Deus. E que nós possamos juntos trabalhar para que o número de salvos aumente aqui no nosso país. E o número de salvos aumentando, Deus dirige o coração do rei para onde ele bem quiser, conforme Provérbios 21:1. Que tudo seja para a honra e glória de Deus. Espero encontrar você no próximo programa. Até lá!